pecado que você esconde, ignora ou justifica é o mesmo que vai te acusar no dia do juízo. Você não precisa ser um assassino para ir para o inferno. Basta viver como se Deus não ligasse mais para a santidade. Tem muito crente limpinho, por fora, com o coração mofado por dentro. E sabe o que é mais assustador? É que ele acha que está tudo bem. Quantos estão na igreja todo domingo, cantando, orando, servindo, mas escondendo um pecado secreto como se Deus não visse? Quem? Você pensa que está enganando? A Deus não é. E no juízo final, não vai ter como editar a história, apagar o histórico, nem silenciar a consciência. Eclesiastes 12:14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Satanás não precisa que você se revolte contra Deus. Ele só precisa que você continue abafando o pecado, dizendo: depois eu resolvo isso com Deus. E viva como se santidade fosse opcional. Agora responda: por quê? Você acha que dá tempo de se arrepender depois, se nem sabe se acorda amanhã? Quem disse que só porque ninguém descobriu, Deus vai passar pano? Será que você tem mais medo da exposição do que da condenação? O problema não é cair, é decidir morar na queda. É fingir que está tudo certo enquanto o coração está podre. O céu é para quem confessa, não para quem camufla. E aqui vai a verdade que ninguém quer dizer. O pecado abafado hoje vai se tornar seu acusador no último dia. Se isso está mexendo com você, é porque o Espírito Santo ainda não te deixou ser insensível. Então faz o seguinte: comenta aqui embaixo: eu não quero viver de aparência. Vamos deixar essa frase como um manifesto contra o pecado abafado dentro da igreja. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Aqui até gente fala o que ninguém tem coragem de pregar nos púlpitos modernos. E se você quer se tornar um cristão firme, preparado, com raiz na palavra, clica no link da descrição e conheça o Formação de Discípulos. É mais que um curso, é um chamado para o arrependimento real. E quem entrar nesse treinamento vai sair diferente. Você já reparou como a gente aprendeu a dar outros nomes para o pecado só para parecer menos feio? Fofoca agora é pedido de oração. Vaidade virou excelência. Orgulho se disfarça de autoridade. Mentira virou estratégia. Sensualidade? É autoestima elevada. A gente criou um vocabulário gospel para não encarar a podridão do coração. É o pecado gospel gourmetizado. Isaías 5:20 já alertava: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. E a gente ainda acha que Deus vai bater palma? Quantas igrejas estão cheias de gente que vive em fornicação, mas se sente livre na graça? Gente viciada em pornografia, mas que acha que é só uma fase. Gente que tem dois rostos, um no culto e outro no privado, achando que está tudo sob controle. Só que pecado escondido não é vencido, é alimentado. E o diabo adora quando você esconde, porque isso te isola. E isolado, você é presa fácil. Agora para e pensa: quantos líderes já caíram porque nunca confessaram o que escondiam? Quantos casamentos acabaram porque o pecado foi abafado até explodir? Quantas almas foram para o inferno achando que estavam bem com Deus? A cultura do silêncio está matando a igreja. O medo de confrontar está fazendo o inferno crescer. E pior, o Espírito Santo está sendo apagado porque o pecado já virou hóspede VIP em muitos púlpitos. E o que vem a seguir vai te mostrar por que estamos perdendo a guerra espiritual, enquanto fingimos estar em paz com Deus. Se o pecado está se tornando invisível nos púlpitos, é porque tem algo errado com quem está no púlpito. A pergunta que precisa ser feita é: por que os líderes estão em silêncio? Por que muitos evitam falar sobre adultério, vaidade, idolatria, mentira e imoralidade? A resposta é desconfortável, mas bíblica. O medo de perder é maior do que a coragem de confrontar. 2 Timóteo 4:3-4 já avisava: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ajuntarão mestres para si, conforme as suas próprias cobiças. Ou seja, vão escolher líderes que falem o que agrada, não o que liberta. E é exatamente onde estamos. Pregadores preocupados em manter plateias,
não em formar discípulos, pastores que viraram gestores de audiência. E o povo, amando o show, mas indo embora do culto exatamente como entrou, sujo por dentro, com a consciência anestesiada. É o evangelho do entretenimento. Música boa, mas sem arrependimento. Palavra bonita, mas sem confronto. Ambientes agradáveis, mas espiritualmente estéreis. E sabe o que é mais triste? Muitos acham que isso é estratégia, mas a única estratégia de Jesus era a cruz. E cruz não tem glamour, tem morte pro eu. E ninguém quer morrer pro pecado quando o pastor só serve sobremesa de autoestima. Jeremias 6,14 denuncia: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Estão maquiando câncer espiritual com versículo fora de contexto. É como oferecer analgésico para quem precisa de cirurgia. Só que pecado não se resolve com massagem emocional. Pecado se resolve com arrependimento profundo. E só um evangelho verdadeiro pode provocar isso. E antes que alguém diga, mas Jesus era amor, é bom lembrar que o mesmo Jesus que perdoava também virava à mesa no templo, chamava os fariseus de hipócritas e mandava os pecadores irem e não pecarem mais. Então, a igreja está em silêncio porque perdeu o temor, perdeu o foco e, em muitos casos, perdeu o Espírito Santo, mas continua operando no automático. E o preço desse silêncio? Quando o pecado não é tratado, ele não desaparece. Ele cresce, se esconde, contamina e mata. A igreja que não confronta o pecado vira um palco para performances religiosas, não um altar de transformação. O culto vira show, a adoração vira trilha sonora e o evangelho vira coaching emocional. Mas o Espírito Santo, esse vai se retirando, devagar, até que só sobra a estrutura sem glória. Isaías 59:2 já alertava: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, pecado ignorado é ponte quebrada com Deus. Você pode cantar, orar, até pregar, mas se vive em pecado e não há arrependimento, sua conexão com Deus está cortada, e o inferno só assiste, aplaudindo em silêncio. Vamos falar das marcas dessa tragédia espiritual. 1. Frieza espiritual. Crentes que já não choram na presença de Deus, que ouvem uma pregação dura e dizem: essa foi pesada demais. O coração está anestesiado. O pecado virou rotina. O espírito já nem incomoda mais. E isso devia assustar. 2. Vidas duplas. Gente que levanta as mãos no domingo, mas vive no pecado de segunda a sábado. Casamentos destruídos em segredo. Pornografia escondida no celular. Mentiras bem elaboradas. E tudo encoberto por um glória a Deus no fim da frase. 3. Ministérios sem autoridade. Líderes que têm cargo, mas não têm peso espiritual. Ministram, mas não transformam. Oram, mas não acontece nada. Por quê? Porque a autoridade só vem de uma vida santa, não de microfone ou posição. 4. Igreja sem impacto no mundo. A igreja que não se purifica perde sua voz profética. O mundo já não respeita a igreja como antes, porque em muitos casos, a igreja está parecida demais com o mundo. Josué 7 é um alerta. Acã pecou e escondeu. O povo perdeu a guerra. Um pecado oculto contaminou toda a comunidade. E só houve vitória de novo quando o pecado foi exposto e removido. Ou seja, o pecado de um pode atrasar o propósito de muitos. Então, se a igreja hoje vive derrotada, fraca e sem autoridade, não é falta de estrutura, nem de mídia, nem de inovação. É falta de santidade. E no próximo ponto, vamos falar de como retomar esse temor que foi perdido. Porque ainda há esperança, mas só para quem tiver coragem de voltar. Se o pecado te afastou, o temor do Senhor é o único caminho de volta. E não adianta encobrir com boas obras, com frases bonitas ou aparência de crente. Deus não está atrás de teatro. Ele busca coração quebrantado e arrependido. Salmo 51:17 diz:
Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, como é que a gente volta? Como é que reacende o temor do Senhor, aquele respeito santo que não brinca com o pecado e nem barganha com a graça? 1. Confissão sincera. Pecado escondido é convite para o inferno. O primeiro passo para voltar é expor o que está em trevas. Falar com Deus. E, se necessário, com alguém maduro espiritualmente que possa te ajudar a sair desse ciclo. 1 João 1:9. É claro, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Mas tem que ser verdadeiro, sem justificativa. Mas todo mundo faz. Tem que ter dor pelo erro, tem que ter vontade de mudar. 2. Exortação com verdade e amor. A igreja precisa de irmãos que chamem outros de volta à luz. Exortar não é julgar, é amar ao ponto de não permitir que alguém caminhe para o abismo em silêncio. Hebreus 3:13 diz: Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E se alguém te confrontar com mansidão, não fique ofendido. Agradeça. É sinal de que ainda tem gente que se importa com a sua alma. 3. Disciplina e correção bíblica. Isso é raro hoje, mas é bíblico. A igreja que ama, corrige, e o crente maduro aceita a correção. Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O crente que foge da disciplina, foge da maturidade. 4. Voltar a pregar santidade. Pastores, líderes, pregadores, se a sua mensagem só alivia e nunca confronta, algo está errado. A cruz de Cristo não é travesseiro, é altar de morte para o velho homem. Pregar santidade não é ser retrógrado, é ser bíblico. Não é impor medo, é gerar reverência. O povo precisa ouvir que ainda existe céu e inferno. A igreja precisa parar de apenas motivar e voltar a santificar. E antes de continuar, já compartilha esse vídeo com alguém que você ama, alguém que talvez esteja sendo enganado pelo silêncio do pecado. Porque quando o temor do Senhor volta, tudo muda: o culto, a casa, o coração. Agora que você entendeu o perigo do pecado abafado e o chamado ao temor do Senhor, como isso se traduz na sua rotina? Como é que um crente vive diferente em um mundo onde todo mundo quer só parecer do bem, mas sem ser transformado? A santidade começa quando ninguém está vendo. 1. Lide com seu pecado como um inimigo, não como um hóspede oculto. Não aceite o pensamento: todo mundo peca mesmo. Isso é armadilha. Jesus não morreu para você continuar abraçado com o erro. Romanos 6:1-2 diz: Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Todos pecam? Sim. Mas um verdadeiro discípulo luta contra isso todos os dias. Não é sobre perfeição, é sobre guerra declarada contra o velho homem. 2. Tenha um tempo real de arrependimento diário. Não é só orar antes de dormir, é tirar um tempo para examinar o coração. Perguntar: onde eu errei hoje? O que o Espírito Santo quer tratar em mim? Lamentações 3:40. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Cristão que nunca se examina está sempre a um passo de cair. 3. Confronte em amor, mas confronte. Tem um irmão caindo? Não olhe e diga: não é problema meu. É sim. Mateus 18:15 ensina: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se a igreja voltar a se exortar com amor e firmeza, muita queda seria evitada. O silêncio diante do erro é covardia espiritual. 4. Seja transparente. Pare de viver com máscara de crente. Não adianta levantar as mãos no culto se tem vício escondido, mentira guardada, pecado não confessado. Busque alguém confiável e maduro na fé. Abra sua vida. Seja discipulado. Tiago 5:16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É aí que a cura começa, na luz. Quem vive nas trevas
Se afasta da vida de Deus. 5. Ande sensível ao Espírito Santo. Você não precisa esperar um culto para saber o que precisa mudar. O Espírito Santo fala todos os dias. Mas você tem dado ouvidos? Ou já se acostumou com o erro? Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Cristão que não ouve o Espírito acaba sendo guiado pelo ego. E aqui vai uma pergunta direta. O Espírito Santo ainda te incomoda quando você peca? Ou você já aprendeu a calar ele com desculpas? Se essa pergunta te confronta, é porque ainda há esperança. A verdade que muitos evitam, mas que você precisa ouvir com urgência, é esta. Jesus não morreu para aliviar seu pecado. Ele morreu para eliminá-lo. O pecado não pode ser domesticado. Ele só pode ser crucificado. E se você insiste em escondê-lo, acobertá-lo, ignorá-lo, você está brincando com algo que custou o sangue do Filho de Deus. João 8:11. Jesus disse à mulher pega em adultério: vá e não peques mais. Ele não disse: relaxa, todo mundo erra. Ele também não disse: o importante é você se aceitar. Ele disse: vá e não peques mais. Isso não é um convite à perfeição inalcançável. É um chamado à rendição verdadeira, onde o pecado não tem mais lugar confortável na sua vida. Você quer saber o quanto odeia o pecado? Observe o quanto você luta contra ele quando ninguém está vendo. E aqui vai a pergunta que pode definir sua eternidade. Você está ajudando a curar a ferida do corpo de Cristo? Ou está encobrindo com religiosidade um câncer que precisa ser arrancado? A boa notícia é que Jesus ainda está pronto para perdoar, curar e restaurar. Mas só se você parar de esconder. 1 João 1,9 declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje, agora, é a sua oportunidade de rasgar o véu, sair da caverna e se render de verdade. Não tem máscara, não tem desculpa, não tem meia entrega. Tem cruz, tem arrependimento, tem transformação. E só depois disso, tem vida abundante. Se esse vídeo falou com você, compartilhe agora. Tem alguém do seu círculo se afundando no pecado, e você pode ser a trombeta que vai acordar essa alma. Escreva nos comentários: Senhor, me limpa por inteiro. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que o temor do Senhor te acompanhe e te transforme.